Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom, querido? Tudo com o senhor? Maravilha, tudo em paz. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos, chegando aí agora. Aqui, buenas noches. Maravilha. Ué. Ah, tá. Dá aquele tempinho básico para aí a galera, são 6:01, galera aí entrando aí na nossa reunião. E aí a gente começa a brincadeira de hoje. Então, eu vou abrir aqui um outro arquivo que eu vou precisar, enquanto vocês vão... Ué, não posso diminuir enquanto... Ai, de brincadeira. Não tem problema. Vou abrir por aqui. Boa noite. Boa noite. Agora chegando. Ok. Só chegando. Mais um minutinho a gente começa nossa brincadeira. Bem, ontem eu compartilhei com vocês, primeira mão, a informação, ontem ou na segunda, não lembro, enfim, de que a prova da ESA está marcada, não, ela foi adiada, não foi cancelada, está marcada a princípio para dia 30 de agosto, se não me lembro, final de agosto, 28, 30, sei lá. Então a gente tem o foco, né? A gente não pode perder de momento algum foco, largar na frente. Nós temos aí, estamos na metade final desse mês de maio, então temos junho, julho e agosto todo, porque não, no final dela, então temos 3 meses e um cadinho de dias aí para estudar. Então a gente agora não pode perder tempo, vai ser bem corrido mesmo. Então,
A parte que mais me preocupa é a produção de texto. Então, a gente vai falar alguma coisa a respeito disso e vou combinar com a Daiane depois de alguma forma da gente fazer produção de texto. A gente não pode perder mais tempo, né? Agora que já temos uma data como base, então é importante. Vamos começar então. Na aula passada eu tinha deixado uma folhinha com vocês sobre adjetivo. Foi o nosso último tópico, foi adjetivo. Então, para a gente poder seguir à frente em outros tópicos de português, a gente corrige hoje o adjetivo e tira qualquer dúvida que tenha ficado. Ok? Compartilhando aqui com vocês os exercícios, né? Que foi os exercícios propostos aqui. E aí, a gente faz junto aqui. Eu também não fiz o gabarito, então a gente vai fazendo aqui juntos. Vamos fazendo juntos aqui, na medida do possível. Vamos lá. No número 1, em qual das alternativas o superlativo absoluto sintético, tá, está destoando da forma erudita? Então, o que trata aqui? A gente tem um absoluto, um superlativo absoluto relativo e outro sintético. O relativo seria muito baixo, muito doce, muito célebre, ou extremamente livre. Enfim, eu teria um intensificador ao lado do adjetivo para dar a ideia do superlativo. E aqui ao lado é o sintético. Geralmente, quando eu tenho sintético, eu tenho uma forma comum, popular, mais usada, e alguns adjetivos eles têm uma forma erudita. Tá? E para outros, a gente não tem a forma erudita, só tem uma que já é a própria em si, e outros nós temos duas formas. Por exemplo, o adjetivo pobre, eu posso ter o diminutivo pobríssimo e um diminutivo erudito, chamado de erudito, porque eu tenho a outra possibilidade também, que é o adjetivo paupérrimo. A gente fala erudito porque ele vai remeter à sua origem latina. Então, por isso a gente fala erudito, né? Clássico. Então, como ele retoma a sua raiz lá no latim, a gente costuma dizer que é um superlativo erudito. Então, vejamos aqui qual que não seria erudito, né? É o que pede aqui. Baixo, algo baixo, poderia ser baixíssimo, né? Mas o erudito, ínfimo. Aí a gente tem o erudito, né? Algo ínfimo é muito baixo, né? É muito baixo. Então, ok, o ínfimo, ele é, sim, um erudito. O doce, o correto, já é uma forma propriamente erudita, que é o dulcíssimo. Vem de dulce. Dulce é doce. Muito bem. O célebre, é alguém famoso, importante, alguém célebre, é celebríssimo, tá? Ou celebérrimo. Tá valendo. Celebérrimo é erudito e existe. Agora, no livre, tem livríssimo, não é que está... A galera está me ouvindo, porque deu uma instabilidade aqui. Estão me ouvindo? Sim. Maravilha, deu uma instabilidade na internet aqui, acusou, aí eu até parei de falar. Tá, então livríssimo, eu tenho uma forma erudita chamada libérrimo. Então aqui está destoando, né? Aqui no livre deveria ser libérrimo, para o erudito. O amargo, amaríssimo, já está no erudito, já está voltando lá. Amargo, amaro, já está voltando lá para a sua forma erudita, então está certo. Então a única que destoa mesmo é a letra D. Vamos para o número 2 aqui. Situação em que o substantivo aparece no plural, os dois adjetivos no singular. Ok. O item abaixo em que os adjetivos poderiam ocorrer no plural é as atuais bandeiras brasileiras. Isso aqui, pelo que eu estou vendo, é adjetivo e tal. Essa questão aqui não deveria a gente estar trabalhando ela nesse momento.
Isso aqui vai ter a ver completamente com uma questão de concordância nominal. Seria importante. A gente até já viu concordância nominal, mas a gente está no processo de rever os conteúdos. Então aqui não vai ser bem legal a gente ver isso agora para não atropelar as atuais bandeiras brasileiras e portuguesas, só singular, as séries primeira e segunda do ensino médio, idioma francês e inglês, os jornais paulistas e cariocas, essa aqui. Eu não vou explicar para vocês agora isso aqui para não confundir. Nós falaremos sobre isso quando chegar a concordância nominal, que é um assunto bem extenso, tá, gente? Deixa eu misturar, perdoe-me aqui a falha, porque está tudo no junto. Eu pego as questões do grupo, né? Tem a ver com adjetivo, não deixa de ser, mas tem tudo a ver com a concordância nominal, e aí a gente perderia um tempão para explicar a concordância nominal, a gente vai ver lá na frente, tá? Gabarito, letra D, para a gente não passar em branco. 3, assinala a alternativa em que o adjetivo que qualifica o substantivo seja explicativo. Dia chuvoso, água morna, moça bonita, fogo quente, lua cheia. Eu rapidinho falei de explicativo e restritivo na aula, mas esse aqui é tranquilo. Se você observar cada um aqui, você percebe que muitos deles não são adjetivos, a maioria, né? Serão adjetivos tipo transitórios, né? O dia, ele é sempre chuvoso? Não. Isso aqui é um caracterizador circunstancial, né? A água é somente morna? Não. A água pode ter outros estados. É circunstancial. A gente chama de restritivo. A moça, toda moça bonita? Não. Circunstancial. A lua é sempre cheia? Circunstancial. E o fogo é sempre quente? O fogo é sempre quente. Se é fogo, é quente. Então, a gente encontra, não é uma questão difícil, se a gente só ter a observância. Pô, não sei o que é explicativo. Caramba. Observa aqui que todos os adjetivos aqui, né, eles são transitórios. Pode ser, sim, ok, o dia pode ser chuvoso, o dia pode ser outra coisa. O fogo sempre é quente. Ok? Aqui uma de adjetivos gentílicos. Você tinha lá na nossa apresentação, tinha lá uma lista de alguns. A gente sabe que Japão... E aí os gentílicos, nessa forma, eles vão também de forma erudita, né? Vão pegar lá a raiz grega ou latina, verdade latina. E aí aquilo que é Japão é nipônico. Então o gentílico de Japão é nipônico. Eu tenho A e B, A e D como, né? Como gentílico. Três Corações é uma cidade de Minas. Por que Três Corações é uma cidade que eventualmente aparece, é famosinha? Porque é a cidade em que nasceu o rei de futebol, chamado de Pelé, apelidado Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Então, por conta disso, nós sabemos que quem nasce em Três Corações é tricordiano. E aí, a letra B e a letra D permanecem no mesmo esquema. O que vai diferenciar é se o gentílico de Moscou é soviético ou moscovita. E aí, a gente, nessa questão, fala soviético, a gente não tem mais, né, as uniões soviéticas. Mas, historicamente, elas ocorreram, então, por que não falar soviético? Moscou é a capital da Rússia, que também era a capital, né, das antigas uniões soviéticas. Quem nasce em Moscou é moscovita. Então, letra D, delta. No trecho, os jovens estão mais ágeis do que seus pais. Não é isso? Os jovens estão mais ágeis que seus pais. Temos... Você tem aqui um comparativo, não é isso?
Exato. Você tem um comparativo, mas eles são mais do que os pais. B, superioridade. Não é difícil, né? Nas orações, esse livro é melhor que aquele, este livro é mais lindo que aquele, há graus comparativos. E aí nós temos aqui. Nós temos comparativos de superioridade, respectivamente sintético e analítico, superioridade ambos analíticos, superioridade ambos sintéticos, relativo e superlativos. Bem, nós temos comparativos de superioridade. A, B, C estão dentro. Agora, a questão é analítico e sintético. Aqui eu tenho melhor e aqui eu tenho mais lindo. Então, eu tenho um que está simplificado, sem eu precisar do intensificador, melhor, e o outro eu tenho intensificador mais. Então, eu tenho dois superlativos, dois comparativos, superioridade, sim. Entretanto, um é sintético e o outro é analítico, letra A. Número 7. Selecione a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase. Os acidentados foram encaminhados às diferentes clínicas. E aí as opções aqui. Via de regra, né? A gente tem aquele monte de exceções para o plural do adjetivo. Um monte de... Sobretudo as cores. Nas cores a gente tem muitos detalhezinhos. A gente tem um adjetivo, o único adjetivo que você flexiona os dois elementos. É o adjetivo surdo-muda. Mas, via de regra, se flexiona apenas. Depende de ser, se flexiona tanto para gênero quanto para número nos adjetivos compostos. Via de regra, a gente só flexiona o segundo elemento. A gente flexiona o segundo elemento. Então, clínicas. Então, o primeiro elemento fica, né? Qual seria o adjetivo básico? Médico cirúrgico. Médico cirúrgico. A base sempre é o masculino singular, médico cirúrgico. Muito bem. Então, se o primeiro elemento fica invariável, eu já até sei a opção aqui, ó. Médico. A ordem ficou esquisita, né? Aqui, né? Na hora que formatou A, D, B, né? Mas isso aqui é um E, né? Aqui vai ser letra E, ok? Enfim, médico. E o segundo elemento ele flexiona acompanhando, né, o substantivo. Clínicas é um substantivo feminino plural, logo adjetivo feminino plural cirúrgicas está certinho. Mas o primeiro fica invariável, então é a letra E, que aqui está como C. Enfim, a última opção. Né? 8. Sabe-se que a posição do adjetivo em relação ao substantivo pode ou não mudar o sentido do enunciado. Quando fizemos a correção do exercício da questão do substantivo, a gente viu isso também. A posição do substantivo podia mudar. E é a mesma coisa aqui, mudando a posição do adjetivo. Então, a gente pode mudar o sentido do enunciado. Assim, nas frases, ele é um homem pobre, ele é um pobre homem, a gente tem ou não uma mudança de sentido. Então, assim, a pergunta primeira, homem pobre e pobre homem possuem o mesmo campo de significado, sim ou não? Houve mudança de significado? Não. Sim, teve. Não. Teve mudança de significado? Esse homem pobre é diferente de pobre homem? Sim. Sim. Então a gente observa que tem uma mudança significativa. Que áudio é esse? Que é isso, cara? Ficou robô aí? Eita. Então, assim, a letra C, a letra D e a letra E estão dizendo que ambas possuem a mesma coisa. Então, a gente já descarta CDE de cara. Fica
com a letra A, que a primeira fala é de um sem recursos materiais e a segunda de um homem infeliz, e na segunda, na letra B, faz a inversão. Um homem pobre é um homem sem recursos materiais, correto? Correto. Isso, e um pobre homem, a gente pode ter a ideia de um homem infeliz, letra A. Maravilha. Vamos para o número 9 agora. O item em que a locução adjetiva não corresponde ao adjetivo dado, ou seja, a relação do adjetivo com a locução dela, adjetiva com adjetivo, qual foi selecionado, não tem relação de sentido em qual item? Vamos ver aqui. Hibernal de inverno. Isso aqui está certo. Hibernal de inverno. Porque hibernal, geralmente essas situações aqui também da locução adjetiva, ela vai retomar. A gente viu isso agora há pouco, né? Quando a gente fala do sintético, a gente retoma o erudito. Hibernal é de inverno. Tanto que alguns animais, eles hibernam. Estão ligados? Ciências. Alguns animais hibernam. O que é um animal? Por que o animal hiberna? Ele, durante primavera, verão, outono, né? Sobretudo no outono, ele vai se alimentar ao máximo que ele puder, acumular bastante gordura, para que no inverno, onde a comida é escassa por conta da neve, etc., nesses países que tem isso, esse animal vai ficar em sono profundo. Isso é hibernar para economizar energia. Então, inverno, hibernal está correto. Filatélico não é de folha. Não é de folha. Isso eu posso te garantir. Filatélico, se não me engano, e agora se me falha a memória, filatélico eu acho que é a ver com selos. Eu acho que tem a ver com selos, tá? Vou até dar uma consultada aqui agora para tirar a dúvida. Eu sei que não é de folhas. Filatélico. Relativo à filatelia. Filatelia, se não me engano, é de selos. Show de bola. Estou mal tão enferrujado, não. Filatelia é quem estuda selos ou quem coleciona selos. Então, se aqui tivesse filatélico de selos, estaria certo. Não tem a ver com folha. E aqui, discente são vocês, alunos, docente, nós, professores, onírico de sono. É diferente, onírico, né? Mas vem de... algo onírico é algo de sono. Sonho, desculpa. Sono não, sonho. Ok? Então, realmente, letra B. E filatélico, se quiser anotar, é de selos. É de filatelia. É a cidade alternativa em que todos os adjetivos têm uma forma única para os dois gêneros. Então, seria apenas uma forma uniforme os adjetivos. Tem que ver um a um aqui. Andaluz, Andaluzia. Andaluzia. Então, aqui já de cara já comprometeu. Europeu, europeia, né? Então, a gente também, né? Adjetivo que tem uma só forma, é isso mesmo. Então, europeu, europeia, também foi para o ralo. Então, só para os primeiros aqui eu estou matando. Fofo, obviamente que tem a fofa. Superior. Esse aqui não, né? O rapaz superior, a menina superior. Tem superiora. Agrícola, também só tem agrícola. Namorador tem a namoradora. Então, aqui vai ser letra E. Deixa eu confirmar. Exemplar. O aluno ou a aluna exemplar. Então, é isso mesmo. Fácil, só tem fácil. E simples, só simples. Letra E foi para conta. Aqui é uma questão que embarca adjetivo e advérbio, tá? Adjetivo e advérbio geralmente mal funciona como advérbio. E mal é o contrário de bem. Mal com L, mal é ótimo. Quando mal é brincadeira. Mal, ambos são maus ali, né?
Então, o mal com L, ele geralmente funciona como advérbio. Ele é o contrário de bem. Mal com um adjetivo e geralmente é o contrário de... Geralmente não. É o contrário de bom. Vamos lá. Ele não é um sujeito tão bom assim, não é? Então, a gente tem o mal com U. A, D e E. Acontece, porém, que ele se acostumou mal com L, se acostumou bem, se acostumou bom, não faz sentido. Mal com U, mal com L, e aí já matamos, né? Mal com U, mal com L, letra D. Mal com U, mal com L, letra D. Mas vamos ver se tem... Ele é um bom elemento, um mau elemento com U, correto. Ela vai se dar mal ou ela vai se dar bem? Então, se vai se dar bem, é mal com L, ok. O aluno foi bem nos exames, então é mal com L. Certinho, letra D, delta na conta. 12. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos adjetivos destacados nas frases. Então, vamos lá. Comprei vestido verde água, isso é um adjetivo composto. Tem letra E ou só B? A B, tá, beleza. Então, a gente já está aqui. CD. Todos ficaram tristes. Triste é primitivo. Já estou vendo que é a letra C. Mas, vamos continuar aqui. Triste é primitivo, alegre também. Ok. Baiano é pátrio. Aqui, brasileira também é pátria. Então, os dois estão separados, estão destacados, mas, enfim, ambos são pátrios. E alto, ele é biforme, porque eu tenho alta também. Alta. Se fosse só uma forma, era biforme. Mas tem uma forma para masculino e feminino. Tá lindo, letra C. Esse é o número 12. Vamos para o número 13. Assinale a opção em que todos os adjetivos não flexionam em gênero. Então, pelo que eu estou entendendo, é a mesma coisa da gente ter uma única forma, né? Não se flexiona em gênero, deve ser isso. Delgado, delgada. Então, eu já descarto. Oval e preto. Oval, ok. Preto, preta. Então, caneta preta, casaco preto. Então, não pode. Feroz. Cadela feroz, cachorro feroz. Exterior, né? Não tem exteriora. E enorme também, só tem uma única forma. Para mim, é essa aqui. Vamos conferir o restante. Sempre bom. Brilhante só tem um. O rapaz brilhante, a moça brilhante. Agradável só tem um. Esbelto tem a menina esbelta. Imóvel só tem um. Curto ou curta, né? Casaco curto, calça curta. Então, foi de boa. Charlie na conta. Quantas questões são? 16. Então, a gente consegue corrigir tudo nesse primeiro momento, sim. 14. Sinal alternativa que traga superlativos absolutos sintéticos de acordo com a norma culta. Tem um monte de coisinha aqui assinalando, tipo, tá errado, eu estou me dando bem. Não vai nessa não, porque o corretor aqui, não é nem o corretor, porque eu não uso corretor para não dar problema. Mas o sinalizador aqui de ter algo possa estar errado, ele pode estar falhando aqui com algumas questões, tá? Ou não. Bem, a gente viu agora, né, que celebérrimo e celebríssimo existem, né? Lá em cima tinha a primeira questão, se não me engano, a primeira tratava disso. Então, celebérrimo e celebríssimo, ok. Então, eu descarto essa letra B com celebésimo. Não existe. Cruel. Cruel, a gente tem crudelíssimo. E aí eu acho que a gente já matou aqui, né? Celebérrimo, crudelíssimo. Vamos ver se o restante também funciona. Doce a gente viu,
muito doce é algo extremamente doce, é algo dulcíssimo. Ok. Então, nigérrimo. O que seria nigérrimo? Alguém sabe dizer que tem algo nigérrimo? Não. Muito preto. Muito preto é nigérrimo. Tá? E nobilíssimo. Nobilíssimo é algo muito nobre. Muito nobre. Né? É muito nobre, é nobilíssimo. Então, show de bola. Letra C foi para a conta. Kenji, assinale a alternativa correta em relação à classificação dos adjetivos destacados. É parecido com a questão que vimos há pouco, né? Carolina comprou para a mãe um vestido amarelo claro. Ele é composto, então COD, né? Ele estava feliz. É primitivo, é. Aí feliz de novo vai ser primitivo. Essa questão está até ridícula demais. É a letra C. Vamos conferir o resto. Mineiro é pátrio. Menina bonita, aqui no caso, menina não é bonita, é biforme, porque bonito para o masculino. Letra C, essa é bem fácil. Acabou de me avisar que temos 10 minutos para o encerramento da aula. Aquela velha história, né? Vai me cortar do nada de repente, se me cortando do nada, sabe que a gente entra naquele link logo a seguir, tá bom? Assinale a alternativa em que cego ou cegos é um adjetivo. Deixa eu diminuir aqui para caber no mesmo campo. Cego ou cegos. Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir. Ele é adjetivo aí? Não. Até o artigo ali para dizer que ele é substantivo. Não pode ser letra A. O cego de Ipanema, a mesma coisa. Substantivo. Todos os cálculos do cego, substantivo. Naquele instante, um pobre cego. A gente acabou de ver a questão do pobre, né? Pobre cego, cego pobre. Né? Então aqui a gente sabe que cego é substantivo. O adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo. Agora, globo cego, cego está caracterizando globo. E não o contrário, né? Não é globo que está caracterizando cego. Cego caracteriza globo, então a letra E é aquela em que cego funciona como adjetivo. Beleza? Show. Deixa eu aqui descompartilhar isso aqui. E aí já vou começar com o outro conteúdo, tá? Esse conteúdo foi pedido por uma aluna de um outro curso que é um conteúdo que eu não costumava dar para as minhas turmas de preparatório. E ela, pô, professor, por que o senhor não me explica isso? Eu falei, caraca, nunca tinha parado para explicar assim, com calma, especificamente sobre isso, dar uma aula sobre isso. E eu acabei fazendo essa aula, eu ministrei no outro curso, e gostaram muito, até porque pode cair questão relativa a isso, sim, objetiva, mas sobretudo em concurso que tem redação, que é o caso do concurso da ESA. Tá? Então, que conteúdo é esse que eu estou falando aqui? E vou mostrar para vocês. É a separação das sílabas. E assim, muitas vezes eu pego as redações que vocês fazem, eu falo vocês, eu estou generalizando tudo e qualquer aluno ou candidato a qual eu dei aula, quantas vezes eu pego e vejo erros graves de separação silábica. E, obviamente, se a separação da sílaba está errada, você perde ponto. Na redação, se for uma questão objetiva, você errando a questão, pior ainda. Ok. O que vem a ser separação silábica? Separação silábica ou divisão silábica é a delimitação das palavras em sílabas, tá? A gente marca isso pelo hífen. Então,
A primeira observação que eu faço, a separação é através de um hífen. É um tracinho a qual você vai colocar ao lado da sílaba. Ao lado. Você não coloca embaixo. Algumas pessoas colocam o hífen como se embaixo da letra parece estar sublinhando ali. Já vi muita gente falar, meu professor diz que está certo. Não, não está certo, está errado. O hífen tem que estar colocado ao lado. Ao lado. A gente vai ver as sílabas aqui como separa. Não pode colocar embaixo. Não pode colocar fora da margem. Tem que ser encaixada. Tá? Uma observação que é importante, não existe sílaba sem vogal. Nem que a sílaba seja só a vogal, mas sem vogal não possa existir. Não pode existir sílaba. Beleza? Primeira observação. A gente sempre separa quando eu tenho vogais iguais. Eu tendo vogais iguais, na hora de separar a sílaba, correto? Na hora de separar a sílaba, uma vogal para um lado, outra vogal para o outro. Se nós lembrarmos da aula... eu não dei a fonologia para vocês, ou fui eu que dei a fonologia? Acho que quem falou de fonologia com vocês foi outro professor no processo. Mas, enfim, na fonologia a gente vê que não podem ter duas vogais em uma mesma sílaba. Mas o ditongo não são duas vogais. Eu tenho a presença de vogal e semivogal e vice-versa. Não é? Então, por isso, vogais idênticas ficam separadas. Está vendo como é que é a separação? Olha o hífen aqui. Não está aqui embaixo. Está ao lado. Então, eu não posso colocar aqui embaixo. Está errado. Então, cafeeira, enfim, cooperante, todos aqui que eu tenho as vogais iguais, vai uma vogal para o lado, vai uma vogal para o outro, formando cada um a sua sílaba lá, com quem tiver que ser, ou até mesmo sozinho. O que mais se separa? Obviamente, os hiatos. Hiato é exatamente essa classificação. Hiato é quando eu tenho duas vogais. O que a gente viu agora há pouco também são hiatos. Tá? Não deixam de ser hiatos. É que a gente mostrou alguns hiatos ali que são hiatos com as mesmas vogais. Então, ao invés de você ficar, vogal igual eu separo, fica mais fácil. Mas sempre que é um hiato, você separa, porque, de novo, você não pode ter duas vogais na mesma sílaba. Então, você separa uma da outra. Então, dia não é monossílaba, é dissílaba. Então, tem hiato. E aí a gente vem saúde, ruim, voar, fiel, ruína, enfim. Hiato é para separar na sílaba. Nós temos algumas formas de dígrafo. O que são dígrafos? Dígrafos são duas letras representando um único som. Alguns dígrafos nós separamos quando é feita a separação silábica. Outros dígrafos ficam juntos obrigatoriamente quando há separação silábica. A gente está primeiro vendo os grupos em que há separação, depois nós veremos os grupos em que não ocorre separação, e aí veremos esses dígrafos que não se separam. Então, eu tenho os clássicos. Quais são os dígrafos que eu separo? RR, SS, SC, S cedilha e XC, perdão. Por isso, terra, separa, vassoura, separa, assinalar, separa, descida. Eu não falo descida, é dígrafo, um único som. Descida. Eu não falo desça, dígrafo, um único som. Desça. Eu não falo exceder, falo exceder. Dígrafo, duas letras para um único som. Mas fiquem atentos, pois tais dígrafos, fácil de gravar, RR, SS, SC, S cedilha e XC, são aqueles que a gente separa. Encontros consonantais disjuntos porque eles se separam, tá? Beleza? Deu uma falhinha aí na minha placa de som. Tá todo mundo me ouvindo agora bem? Sim. Beleza. Ok. Tinha parado aqui. Volta. Então, são alguns grupos de encontro consonantais. Encontro consonantal é diferente de dígrafo, porque cada consoante
vai emitir o seu som independente, né? Você fala advogado. Então, o som do D e o som do V vem. Mas advogado, você separa o D do V, você separa o F do T, você separa o L do alface, força, magnético, objeto, desmentir. São encontros consonantais que irão se separar na separação silábica. Ok? Falta um minuto, menos de um minuto para encerrar essa reunião aqui. Então, eu já vou encerrá-la agora antes de passar para o outro slide, para a gente não ser cortado abruptamente, tá bom? Então, eu já vou encerrar o pagode aqui e a gente volta no outro link, tá bom?